Olá, sou Rafael Dantas e essa daqui é a edição do jornal Causa Operária dessa semana. Vou apresentar para vocês o nosso semanário impresso aqui no seu guia semanal de leitura. As indicações da nossa principal publicação, porta-voz da política do Partido da Causa Operária, nossa principal publicação impressa. Edição número 1184, há 43 anos circulando. Edição que corre nessa semana de 25 a 31 de outubro de 2021, circulando aí por todo o país. Você adquire o seu exemplar junto aos militantes do Partido da Causa Operária e também por meio do nosso site, jornalcausaoperaria.com.br. Vamos dar uma olhadinha no site, porque agora você pode fazer a sua assinatura digital e também impressa no portal do Jornal Causa Operária. O portal do jornal, como vocês estão vendo aqui no vídeo, tem todas as matérias, todos os artigos da semana, a edição completa do jornal para você conferir na internet aquilo que também está no papel. Então, todos os artigos, os destaques da capa do jornal são colocados na página atualizada do site e lá também você vai encontrar a versão do jornal tal como ele foi impresso, a versão diagramada. Então, todos os artigos de todos os cadernos da situação política nacional, internacional, os artigos culturais do nosso caderno cultural, todo o material do jornal Causa Operária impresso está disponível para você fazer a sua assinatura digital e ter acesso a ele online. Você, como eu disse, você pode ver a edição tal como ela foi diagramada no seu computador, celular ou tablet, tendo acesso a todo o conteúdo do jornal, assim como o leitor tem o jornal nas mãos. Então, de qualquer lugar do país e do mundo, você pode ver o que está circulando, o que está sendo divulgado na imprensa impressa do Partido da Causa Operária. Todas as páginas do jornal ficam disponíveis apenas para os assinantes, com todo o conteúdo dos 3 cadernos do jornal Causa Operária. Com a sua assinatura, você tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Você pode ler na íntegra as matérias, tanto no formato digital quanto aqui no formato diagramado, tendo ao seu alcance, né, todo o conteúdo do jornal Causa Operária. Você também pode, acessando o site com a sua assinatura, ver o acervo do jornal Causa Operária. Todas as edições publicadas da história do jornal estão sendo digitalizadas e colocadas à disposição. Todas as edições dos últimos 2 ou 3 anos já estão disponíveis e gradualmente a gente está publicando o acervo completo, um benefício exclusivo para você que é assinante do nosso jornal na internet e também do nosso jornal impresso, que dará aí acesso ao site, acesso completo ao site. Acesse jornalcausaoperaria.com.br, faça já a sua assinatura. Vamos ver os destaques dessa semana, da edição 1184 do jornal Causa Operária, destacando o problema, uma vez mais, da fome, por um auxílio emergencial de verdade de um salário mínimo, contra a política dos bancos, contra a política de Bolsonaro, no momento aqui em que a situação da fome explode no país, né, já abalado pela pandemia da Covid-19. Nós vimos cenas recentes de pessoas procurando restos de carne em caminhões que carregam aí os ossos dos frigoríficos dos grandes supermercados. E na última semana também correu nas redes sociais o vídeo aí de pessoas procurando comida na caçamba de um caminhão de lixo. É o nosso destaque na matéria principal da capa, junto com os problemas relacionados, né, da expropriação do nosso país pelo imperialismo, o grande causador, o grande problema, o grande motor de trás da crise e da fome, porque passa o país inteiro, que é a situação dos lucros que foram expropriados da Vale e da Petrobras. Destaque aqui para quase 200 bilhões de reais que no nosso artigo de economia, tratando exclusivamente, analisando, né, esse problema da expropriação dos lucros da Vale e da Petrobras. 200 bilhões foram pagos aí em dividendos aos acionistas, né, aqueles que detêm aí ações dessas empresas
nas bolsas de valores no Brasil e Nova York e, com isso daí, tirando os recursos, né, que seriam extremamente importantes e necessários para atender necessidades essenciais da população, né? Particularmente, veja-se o problema da fome e ao que os lucros dessas empresas que deveriam ser estatais, que deveriam estar a serviço do povo brasileiro, poderiam e muito contribuir para mitigar essa situação e tornar, por exemplo, a proposta de um auxílio emergencial de verdade, de um salário mínimo, uma realidade fácil de ser executada. E diante disso daí, vamos ver a próxima chamada da edição dessa semana, que diz respeito à ação política em torno desse problema. Como a gente falou, os capitalistas abocanharam aí quase 200 bilhões em lucros das estatais que foram privatizadas pelo governo FHC, e o que a gente tem em marcha no nosso país é a luta política que, desde o golpe de Estado de 2016, colocou nas mãos da burguesia as alavancas do Estado, recolocou a burguesia, os setores mais estreitamente ligados aos interesses imperialistas no controle do Estado, e o que se vê desde então é a luta, né, para impedir o retorno do ex-presidente Lula, a luta para impedir um novo governo do PT que possa opor obstáculos, por mais débeis que sejam, ao avanço de uma política como essa. Vendo o destaque dessa semana, vamos para a próxima imagem, que é a plenária nacional do Bloco Vermelho. O nosso partido está convocando uma plenária nacional, junto com os comitês de luta, junto com ativistas de outros partidos, organizações do movimento operário e popular, para discutir justamente a organização do movimento de luta que precisa se levantar para enfrentar Bolsonaro, todos os golpistas, e que se expressa na candidatura do ex-presidente Lula. Podemos voltar a uma imagem em que também, nesse jornal, na edição dessa semana, a análise política está dedicada justamente a discutir esse problema e explicar por que a esquerda precisa apoiar Lula sem impor condições diante das eleições, diante da luta contra Bolsonaro. É o único candidato de esquerda com condições de derrotar a direita e todos os golpistas emblocados de trás do Bolsonaro ou de trás de uma candidatura da terceira via, e esse é um problema central na medida em que os partidos da esquerda pequeno-burguesa, se veem aí divididos e inclinados a tentar resolver os seus interesses particulares nas eleições, em detrimento da situação de todo o povo brasileiro. Por isso, destacando a próxima imagem, a plenária nacional do Bloco Vermelho está sendo convocada e se realizará nos próximos dias 6 e 7 de novembro, onde ativistas de todo o país vão se reunir em São Paulo para discutir os rumos do movimento, para discutir uma proposta política, um programa para ação e uma maneira democrática de reorganizar o movimento de luta pelo Fora Bolsonaro, colocando para ele as reivindicações, a ampliação da sua pauta com reivindicações do movimento operário e popular e com a luta indissociável da luta contra Bolsonaro e todos os golpistas, nesse momento pela eleição do ex-presidente Lula. E destacando também que toda semana, junto com o jornal Causa Operária, sai também o suplemento do jornal Causa Operária, material impresso para distribuição gratuita e que na edição dessa semana justamente traz um manifesto, o chamado, dirigido aí aos militantes e às organizações do movimento operário e popular a realizar essa plenária nacional da luta contra o golpe, essa plenária nacional pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente. Seguindo adiante, o jornal dessa semana também traz um comentário, né, sobre o problema do stalinismo. Nossa próxima atividade, em curso agora no final de outubro, o curso O que foi o Stalinismo? Uma análise marxista, parte 2. O curso que será promovido pelo companheiro Rui Costa Pimenta, fará aí mais de 40 horas de exposição, dando continuidade ao curso que se realizou no primeiro semestre desse ano, um curso de formação marxista mais aprofundado, mais detalhado, sobre um problema que se colocou novamente na atualidade pelo esforço
da burguesia, da esquerda pequeno-burguesa, de apresentar aí um sucedâneo para a política de esquerda, para a política revolucionária e com isso atrair todo um setor para o beco sem saída ideológico da desmoralização do marxismo, da revolução, da classe operária, a desmoralização da enorme conquista da humanidade que foi a Revolução Russa e a União Soviética. Então, o curso vai mostrar o que aconteceu na União Soviética depois da morte de Stalin, depois da Segunda Guerra, período que compreende a morte de Stalin e a sucessão de líderes que mantiveram em pé as políticas, os métodos e o domínio da burocracia sobre o Estado soviético. Então, não perca o que foi o stalinismo, parte 2, com Rui Costa Pimenta. Você acesse em universidademarxista.pco.org.br. Seguindo adiante, no nosso caderno, no nosso jornal, o segundo caderno traz aí o destaque do movimento operário diante da mobilização necessária dos trabalhadores dos Correios e destacando que o problema da categoria não vai se resolver no Tribunal Superior do Trabalho, nem no Senado, como já ficou evidente nessa última semana. É preciso preparar os trabalhadores dos Correios para a greve com ocupação. O destaque dessa semana no segundo caderno, analisa o problema do movimento operário, analisa o problema dessa categoria central que está sendo duramente atacada pelo processo de privatização. Então, todos os problemas relativos à luta que precisa ser travada contra a burocracia sindical, no meio da classe trabalhadora, no meio dos sindicatos dos trabalhadores dos Correios, e contra a burguesia, a direita, o imperialismo que querem promover a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então, toda a análise dessa situação e uma proposta política para organizar esse movimento necessário para impedir a destruição dessa empresa que é um dos patrimônios do povo brasileiro. No caderno que contém aí os artigos sindicais da edição dessa semana, você também encontra a luta dos servidores do Estado de São Paulo. O segundo artigo de destaque na edição dessa semana, a lição da derrota para a Dória tem que ser nas ruas, também analisando o problema da reforma administrativa estadual e da situação em que se colocaram aí milhares e milhares de servidores, com a expectativa de barrar aí a ação do governo do PSDB, do governo da terceira via, por enquanto, de João Dória, que tentaram impedir aí o avanço da sua reforma administrativa sobre o velho método da pressão parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, o que fracassou completamente e daí se tiram as conclusões necessárias para a luta avançar. Também no nosso segundo caderno temos aí a cobertura internacional discutindo a crise no Peru, a crise do governo de Pedro Castillo e uma análise da situação. Será ele, então, um Lenin Moreno peruano, quer dizer, um elemento de traição, um elemento que vai levar à direita o governo do Partido Peru Livre, o partido de esquerda que ganhou as eleições recentemente. Então, na cobertura internacional, na análise internacional exclusiva da edição impressa de Causa Operária, a gente responde a pergunta analisando aí os últimos acontecimentos do governo peruano, que subiu ao poder depois de uma enorme crise que convulsionou o país, assim como toda a América Latina nesses últimos anos. Também falando em crise internacional, na edição dessa semana, você encontra também a análise da situação dos acontecimentos, dos desdobramentos da luta que se desenvolve na Itália. O atentado fascista contra a sede de uma central sindical teve aí como resposta uma grande mobilização popular, mas a esquerda continua a capitular diante da direita, continua deixando o flanco aberto para que a extrema-direita se mobilize, fazendo demagogia em torno dos problemas cruciais como o dos direitos democráticos do cidadão, pisoteados pela proposta do passaporte sanitário, do passaporte da vacina da Covid-19. Toda essa situação complexa é analisada em profundidade, textos exclusivos da edição impressa do nosso jornal Causa Operária. Para a gente avançar, o último caderno do jornal trata dessa edição especial
da Escola Marxista do Partido da Causa Operária, o curso O que é o Socialismo, com um texto de Lenin, a doutrina de Marx, uma explicação resumida, porém muito importante, muito abrangente, de todo o conteúdo daquelas que são as bases do socialismo moderno, daquilo que será analisado nas aulas da escola marxista que vão acontecer em todo o país e também em várias cidades do estrangeiro. Vamos ver o destaque da escola marxista nessa edição. O curso O que é o Socialismo, quinta edição da escola marxista, já começou de outubro a novembro. Você acessa escolamarxista.pco.org.br e os textos que estão sendo publicados já há algumas semanas no nosso semanário impresso servem de subsídio, servem para aprofundar, para enriquecer a leitura e o estudo desse problema que está sendo promovido com essa iniciativa importante do Partido da Causa Operária para levar a formação teórica marxista revolucionária para um grande contingente de pessoas. São mais de 400 cursos programados. O partido pretende atingir aí milhares de trabalhadores, estudantes, de pessoas interessadas na luta pela revolução, na luta pelo socialismo, na luta contra a extrema-direita, na luta contra a burguesia. Então o caderno cultural dessa edição de Causa Operária está aí dedicado a esse problema crucial da atual etapa do desenvolvimento da luta de classes no nosso país. Então participe do curso O que é o Socialismo, curso introdutório, curso com informações e temas elementares, né, buscando resolver e esclarecer dúvidas que se colocam a todo momento e que a própria burguesia, a própria imprensa da direita estimulam, né, a ideia de que Cuba seria socialista, de que o socialismo teria fracassado completamente após a dissolução da União Soviética. Todos esses temas, né, são debatidos em profundidade à luz de uma discussão sobre os fundamentos do pensamento revolucionário, da doutrina revolucionária da classe operária dos dias de hoje, que é o marxismo. Acesse escolamarxista.pco.org.br. A edição dessa semana vai ficando por aqui. Convido você novamente a conhecer o nosso site jornalcausaoperaria.com.br. Lá você tem acesso ao conteúdo exclusivo da edição impressa para assinantes. Você pode fazer a sua assinatura e ter acesso a todo o conteúdo da edição dessa semana, bem como a própria edição, tal como ela foi impressa. Todos os artigos, todos os principais elementos, enriquecidos, atualizados na página do jornal Causa Operária, onde você, de qualquer lugar do país e do mundo, pode ter acesso ao conteúdo da publicação do porta-voz central do Partido da Causa Operária, que resume, né, os principais temas, os principais argumentos, aprofunda a análise e discute os problemas da luta de classes, os problemas que se refletem na posição e na elaboração da política revolucionária do Partido da Causa Operária. Na edição do nosso site, no jornalcausaoperaria.com.br, você tem acesso a todo o conteúdo da edição, tal como ela foi impressa. Então, fazendo a sua assinatura, como você vê no vídeo, você pode conferir tudo o que foi impresso e tudo aquilo que faz parte da edição da semana, com todos os seus cadernos, com a sua situação política nacional, os editoriais, a análise política, a análise internacional, os problemas do movimento sindical, do movimento de negros, de mulheres, da juventude, dos trabalhadores sem terra e os temas de cultura, os temas do nosso caderno cultural, sempre discutidos aqui em profundidade na edição de cada semana. Faça a sua assinatura e tenha acesso também ao acervo do jornal Causa Operária, onde você pode ver aí todas as edições anteriores. Estamos procurando colocar o acervo histórico do jornal, que circula desde 1979, e gradualmente a gente está publicando aí o acervo digitalizado. Os últimos anos já estão lá disponíveis para quem fizer a sua assinatura. Acesse jornalcausaoperaria.com.br, faça a sua assinatura, tenha acesso ao conteúdo exclusivo do jornal Causa Operária, o mais antigo e tradicional órgão da imprensa operária e revolucionária do nosso país. É isso aí, nos vemos na próxima edição.